Fala designer, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Azevedo e hoje estou trazendo aqui para vocês um tutorial de Adobe Illustrator, onde nesse tutorial você irá aprender a criar um flyer que vai ser voltado para o Facebook ou para o Instagram e vai ser um flyer que vai manter as qualidades e proporções ideais para que o seu arquivo final não venha causar distorções dentro de ambas as plataformas. Então não pule o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações que eu sempre trago novidades aqui dentro. Então vamos lá para dentro do Illustrator. Então pessoal, já estou com o Illustrator aberto e aqui eu já criei um arquivo com a proporção de 1080 por 1080 pixels, que é uma proporção que vai ser aceita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Logo de início, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque eu sempre trago novidades aqui dentro do canal. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer aqui dentro, quando você criar o seu layout de 1080 por 1080, lembrando que se você não souber como criar o layout, basta você vir aqui em File, New, aqui você deixa na opção de Web, e aqui você vai colocar 1080 por 1080 e nessas outras opções você não vai mexer em mais nada. Nas opções de cores você também não vai mexer, porque quando você coloca aqui nas opções de web, automaticamente ele já coloca em RGB. Caso por algum motivo venha para CMYK, venha aqui e mude para a opção de cor, porque quando tiver em CMYK, automaticamente aparecerá esse ícone que estará alertando você que há alguma incompatibilidade dentro desse arquivo. Então deixe em RGB, dá um Create e automaticamente você vai estar criando esse mesmo arquivo que eu. Aqui dentro do meu layout eu tenho uma paleta de cores e nessa paleta de cores eu tenho os códigos hexadecimais. Para que eu possa explicar para vocês de onde foi que eu tirei essas cores e como eu deduzi que essas cores seriam apresentáveis dentro do meu projeto, eu primeiramente tenho que colocar o nosso produto aqui dentro. Mas antes de colocar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui a nossa ferramenta de formas, ou seja, a nossa Rectangle Tool, eu vou dar um trisco aqui dentro e vai estar abrindo essa caixa para mim. Quando abrir ela, eu vou fazer o seguinte: eu vou ativar aqui este ícone para linkar essas duas partes e aqui eu vou digitar 1080. Quando eu digitar 1080, quando eu der um OK, automaticamente eu crio um quadrado que vai estar no mesmo tamanho do nosso artboard. Agora o que eu vou fazer aqui? Quando você seleciona Move Tool ou qualquer outra ferramenta aqui, não importa qual esteja selecionada, aqui em cima nós temos várias opções para estar trabalhando. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou clicar nessa para centralizar e depois eu trisco nessa outra para centralizar mais ainda e automaticamente nosso quadrado está 100% adicionado aqui dentro do nosso layout. O que eu vou fazer aqui? Dentro do Illustrator, assim como no Photoshop, você pode estar trabalhando com grupos. Então aqui dentro do Illustrator, para trabalhar com grupos, nós vamos fazer o seguinte: quando eu criei aqui o meu fundo, automaticamente ele se acoplou dentro do grupo da paleta de cores. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse maisinho aqui e automaticamente eu crio um novo grupo. Vou clicar em cima dele e vou colocar o nome de base ou fundo, tanto faz. Vou pegar aqui esse retângulo, vou arrastar e jogar aqui dentro. Minimizo esse, coloco o cadeado para que ele fique preso aqui e eu não arraste ele em qualquer um dos momentos. E aqui está a nossa base. Uma vez tendo adicionado aqui a nossa base, eu vou fazer o seguinte: tem uma pasta de arquivos que eu deixei para vocês fazerem download. Então eu vou entrar na pasta, vou pegar aqui o nosso produto, vou arrastar, jogar aqui dentro. E o que acontece aqui? Para você arrastar aqui o seu objeto para aumentar de tamanho, eu indico você segurar Shift, porque segurando Shift você arrasta ele, aumenta de tamanho, diminui, sem distorcer o elemento. Se você não segurar Shift, vai acontecer isso. Agora aqui eu vou explicar para vocês de onde surgiram as cores do nosso projeto. Dentro do meu tênis eu sei que tem tons de cinza, tons de branco e tons de rosa. Então o que eu quis trazer aqui para dentro? Eu quis trazer cores que sejam próximas aqui com o nosso layout. Só que essa paleta de cores é uma base do que eu devo ou não utilizar. Não quer dizer que o meu layout vai ter todas essas cores aqui. Essa paleta de cores aqui eu consegui criar ela através lá do Adobe Colors, que é uma função da Adobe que te permite estar exportando ou criando paleta de cores conforme cores tríades, cores complementares e assim sucessivamente. Se você não conhece ainda o Adobe Colors, basta digitar Adobe Colors no Google, clicar na opção e automaticamente você será enviado para lá. Lá você vai encontrar inúmeras paletas prontas e pode estar criando suas próprias paletas de forma mais organizada. Aqui, para que a gente possa começar a trabalhar com o nosso projeto, eu gosto de trabalhar sempre com grids.
E para trabalhar com grids aqui no Illustrator é um pouco diferente do Photoshop, porque no Photoshop você já tem um macete pronto onde você cria automaticamente os seus arquivos. Se você vir aqui e apertar Ctrl R no teclado, você vai estar ativando aqui a opção de réguas. Clicando com o botão direito em cima, você percebe que vai estar em pixels, porque o nosso layout foi criado em pixels e não em centímetros ou algo do tipo. Se eu der um Ctrl mais aqui, aumentar bastante, você vai perceber o seguinte, ó. Ele está me dizendo que do ponto 0 até aqui eu tenho 50 pixels. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui na régua, segurar e arrastar e vou criar uma linha. Vou soltar mais ou menos nessa posição e quando eu soltar aqui em cima ele mostra para mim a posição que está essa linha. Então o que eu vou fazer aqui? Na margem eu vou colocar 75 pixels. Eu gosto de utilizar 75 pixels na maioria dos projetos que eu trabalho. Não é uma regra utilizar grid e nem tampouco usar uma margem de 75 pixels. Eu só uso 75 pixels e o grid porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos puxar outra linha vindo dessa base até bem aqui. Vou soltar ela aqui de forma aleatória. Vou vir bem aqui agora e vou colocar 75 e dar um Enter. Agora eu venho para o outro lado e também tenho que puxar uma linha para essa posição. Só que aqui você não vai colocar 75, você tem que diminuir 1080 menos 75, que vai dar aqui o total de 1005. Você dá um Enter e automaticamente já está certinho aqui posicionado na sua margem. Vou trazer aqui para baixo também. E aqui nós vamos deixar no mesmo tanto, que é 1005. Fazendo isso, nós vamos dar um Ctrl 0 e aqui nós criamos uma margem perfeita. Depois de ter feito isso, nós vamos dividir agora o nosso layout em 9 quadrados. Eu gosto de dividir em 9 quadrados porque é uma proporção ideal para mim trabalhar de forma mais correta. Então o que eu vou fazer aqui? Lembrando que essa divisão aqui eu já tenho ela em mente, por isso que eu estou fazendo de forma rápida. Mas quando você cria, por exemplo, uma margem diferente de 75 pixels ou menor, você tem que aprender a dividir o seu layout para você estar puxando essas linhas de guias. Você não pode fazer as coisas aleatórias, porque não é bem assim que funciona dentro do design, nada é aleatório. Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma linha, vou deixar nessa posição e trago outra e deixo nessa posição. E nessa linha, para que ela possa ficar aqui perfeita na divisão, eu vou colocar 385. Dou um Enter. Vou puxar outra aqui, ó, nessa posição e coloco também 385. Dou um Enter. Agora nessa outra linha, eu vou deixar ela em 695. Então digito 695, dou um Enter. E vou puxar outra linha aqui embaixo. E nela eu também vou colocar 695. Dou um Enter. Dou um Ctrl 0. E agora a gente fez uma divisão aqui perfeita. Dividindo todo o nosso layout em 9 quadrados. Essa margem aqui, como é que ela funciona? A funcionalidade dela não é igual àquela margem que você adiciona quando vai enviar um arquivo para impresso. Eu coloco essa margem para que os meus textos não ultrapassem muito para fora, ou para que alguns elementos não peguem partes que não faz sentido adicioná-los. Então vamos lá. Primeira coisa, vou dar um Ctrl menos. Eu vou selecionar aqui a ferramenta de formas, vou clicar com o botão direito e vou adicionar a Ellipse Tool. O que eu vou fazer com a Ellipse Tool? Vou clicar aqui dentro e vou colocar 1080. Aqui também eu digito 1080, se você não quiser digitar nos dois, lembrando que é só ativar essa opção e pronto. Então vou dar um OK. E aqui eu criei uma elipse, ou seja, criei um círculo. Esse círculo aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso trabalhar com ele vindo com o nosso stroke. Por exemplo, se eu colocar aqui uma cor, por exemplo, preto, eu posso aumentar o tamanho do meu stroke para 100 e ele vai ficar dessa forma. Aumentando o stroke, nós já vamos estar criando o efeito que eu quero criar. Mas só que eu não quero trabalhar dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu vou ativar o nosso fill e vou desativar o nosso stroke. Então vou dar aqui um Ctrl menos. Dou um Ctrl mais. Vou segurar no retângulo. Aperto o I no teclado para ativar o conta-gotas. Lembrando que o conta-gotas é essa ferramenta bem aqui e trisco nessa primeira cor. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse tênis aqui, ó, vou criar aqui um novo grupo. Vou colocar o nome de imagem. Vou pegar o tênis e jogar aqui, ó. Vou pegar esse círculo, trago ele mais para cá. Aperto Shift e Alt para aumentar ele de tamanho. Ele vai ficar aqui mais ou menos nessa proporção.
vou dar um Ctrl C e Ctrl F, aperto Shift Alt e esse de cima eu vou diminuir, trazendo mais ou menos até essa posição. Fazendo isso, eu vou selecionar os dois, lembrando que é só você segurar aqui ó, com a Move Tool, arrastar e seleciona os dois. Você vai vir em Window e vai ativar aqui o seu Paint Finder, que vai ser essa opção bem aqui ó. Vou triscar nesta opção e automaticamente ele vai recortar o que está no meio e nós vamos criar essa forma. Agora nós iremos pegar essa forma, vamos dar Ctrl C, Ctrl F, vamos abrir aqui o grupo, vamos colocar um cadeado nessa primeira e a de baixo nós vamos trazer mais para cá, ó, arrastando. Você vai apertar aí no teclado e vai passar o conta-gotas aqui nessa parte do tênis e automaticamente você vai deixar aqui ó, mais ou menos nessa cor. Então vou arrastar mais, trazendo um pouco mais para cá. Vou pegar aqui o fundo do nosso background, vou vir aqui e vou deixar ele num tom de cinza, ó. Esse tom de cinza aqui está bom. E eu coloquei aqui no fundo esse tom de cinza para tentar puxar um pouco dos aspectos de cinza que há aqui dentro do nosso tênis. Então eu vou pegar ele aqui, ó, segurando o Shift, vou aumentar mais de tamanho, trago mais para cá. Aumento mais aqui também. Trago um pouco mais aqui para baixo. Nós vamos deixar ele entre esses dois espaços aqui. Nós ainda vamos mexer com ele, mas não vai ser agora. Coloco um cadeado aqui na imagem. Eu vou pegar aqui esse e vou deixar ele num rosa mais claro. Esse tom aqui está bom. Vou trazer ele um pouco mais para cá. Desativo esse aqui, seleciono os dois. E vou trazer eles um pouco mais para cá. Eu vou pegar esse aqui, ó, ao invés de deixar nessa cor, eu vou deixar nessa bem aqui, ó. E assim está melhor. Agora nós vamos vir na ferramenta de formas novamente. Vamos adicionar retângulo e tool clicando aqui com o botão direito. Vamos criar aqui um retângulo nessa posição. Esse retângulo você vai deixar na cor branca. Vou dar aqui um Ctrl+. Se você apertar espaço, você pode estar arrastando aqui o seu layout. E aqui quando você tiver criado o retângulo, vai aparecer aqui essas ancoragens. E quando você passar o ponteiro do mouse, ele vai criar uma curva. Então se você pegar bem na bolinha e arrastar, ó, você vai estar arredondando os cantos. Então eu vou deixar ele dessa forma. Vou dar um Ctrl- aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai vir na ferramenta de formas novamente. Vai clicar com o botão direito, vai adicionar Ellipse Tool. Isso aqui é um truque que eu vou fazer agora, que muita gente não sabe como fazer. Muita gente às vezes nem sabe que existe essa funcionalidade dentro do Illustrator, que é a possibilidade de você criar Memphis rapidamente. Então o que eu vou fazer? Se até aqui você está gostando desse tutorial, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Esse canal aqui é um canal voltado para todos aqueles que queiram aprender de fato sobre design gráfico, animação e diversos outros pontos de dentro da nossa profissão. Então deixa aí a sua contribuição deixando aquele like. Eu vou criar aqui, ó, segurando Shift, porque se eu não segurar Shift, eu vou criar aqui um objeto todo deformado e oval. E segurando Shift eu vou criar um círculo mais ou menos nesse tamanho. Uma vez criando esse círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele crie vários pontinhos aqui dentro. Para criar esses pontinhos, nós vamos criar aqui na opção de cores. Vamos clicar nessa opção. Você vai vir em Pattern, vai colocar na opção básicas e vai colocar nessa primeirinha aqui. Quando você ativar essa opção, vai mostrar vários pontinhos aqui. Você vai triscar nesse e automaticamente a gente vai criar essa sensação. Você vai fechar aqui, vai vir aqui nas opções de opacidade, clicando em cima dela, vai clicar aqui e vai colocar em Overlay. Clicando em Overlay, você vai diminuir aqui a opacidade, ó, e vai trazer aqui para o canto, ó. Vou aumentar mais aqui de tamanho. Segurando o Alt, eu seguro e arrasto e crio uma cópia, e quando eu soltar ela vai vir para o lado. Vou diminuir essa de tamanho. Trago mais pra cá, ó. Deixo aqui bem certinho. Vou dar um Ctrl-. Agora aqui nós vamos fazer outro efeito de Memphis que é muito prático de você estar criando. Eu vou ativar aqui a nossa Pen Tool, lembrando que a tecla de atalho para ativá-la é a letra P. Se você clicar com o botão direito, que vai ter outras opções.
Porém, a que a gente quer trabalhar é a Pen Tool e não essas outras funcionalidades aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl+, vou vir certinho aqui em uma das nossas guias, vou dar um trisco, depois trisco aqui e depois trisco aqui em cima. Fazendo isso, eu vou dar aqui um Ctrl+, para aumentar de tamanho. Vou trazer ele aqui para baixo. Vou segurar Alt, vou arrastar para o lado e vou soltar bem aqui nessa posição. Fazendo isso, a gente cria uma cópia. Nessa segunda, eu vou dar Ctrl D. Nós vamos dar Ctrl D 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aqui, quando eu der um Ctrl+ agora, vocês percebem que não está perfeito aqui no canto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui esta ferramenta, que é a nossa Direct Selection Tool. Vou triscar nesta opção, clico com o botão direito e aperto aqui e automaticamente vai ficar desse jeito. Eu vou fazer isso em todos esses cantos. Então, seleciona, botão direito, seleciona, botão direito. E agora eu vou dar um Ctrl- e automaticamente todos eles estão linkados aqui. Ainda com a nossa ferramenta de Direct Selection Tool ativada, eu vou clicar em cima dele, vou selecionar todo o elemento e aqui nós vamos pegar dessa âncora, ou seja, dessa margem aqui, vamos arrastar arredondando dessa forma. Abaixa bastante e aqui a gente vai criar esse efeito de wave que é muito utilizado aí nas composições de Memphis. Eu vou apertar menos no teclado, clicando com o botão direito, é essa ferramenta que nós vamos ativar. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um trisco aqui e aqui também. E automaticamente a gente criou o nosso efeito de Memphis. Vou dar um Ctrl-, segurando o Shift eu vou aumentar ele um pouquinho mais de tamanho. Vou vir aqui em Stroke, vou deixar ele mais ou menos em 3, então em 2 está melhor. E vou trazer para cá. Primeira coisa, eu vou trazer um para cá. Segurando Alt, eu crio uma cópia, solto e trago ele para cá. Ó. Segurando Alt, crio outra cópia e trago essa para cá. Aqui sem querer não criou a cópia. Arrasto, solto. Pronto. Agora eu vou selecionar os três. Vou triscar aqui nessa opção para eles ficarem todos na mesma posição. Clico com o botão direito, agrupo, coloco certinho aqui nessa base. Vou dar um Ctrl+C e depois um Ctrl+V. Vou trazer ele para essa posição. Ctrl+C e Ctrl+V. E deixo esse aqui nessa posição. Ó. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apertar aí, vou apertar aqui em cima desse círculo para ativar essa cor. Agora eu venho aqui nesta opção, clico no nosso stroke e ativo aqui a cor que eu acabei de adicionar, para que ele fique na mesma cor que está aqui. Vou dar um Ctrl-, essa aqui não é a cor que eu quero. Vou vir com conta-gotas, ativo, ele vai ficar dessa forma. Basta eu rotacionar aqui. E coloco novamente aqui em 2 pixels. E vai ficar dessa forma. Agora aqui para a gente tirar esses cantos aqui, existem duas formas. A primeira é eu criando uma máscara de recorte para esconder todas essas bordas. E a segunda é recortando isso daqui. Eu vou ensinar para vocês a opção de recortar essas sobras aqui. Então como é que eu vou fazer? Vou vir aqui, pego a minha Rectangle Tool. Vou criar um quadrado pegando bem aqui. Vou pegar essa daqui, venho no Paint Finder e apago bem aqui nessa posição. Crio um quadrado novamente. Seleciono os dois. Aperto aqui e eu já fiz o recorte. Mesma coisa aqui. Agora eu vou fazer com esse outro também. Para ficar mais prático, eu vou fazer aqui, ó. Depois aqui também. Vou selecionar aqui, ó, os três. Vou apertar aqui, depois aqui. Lembrando que é o círculo de baixo que nós estamos mexendo e trisco aqui.
e automaticamente fica o recorte aqui pra gente. Agora esse eu trago para baixo, para ficar como estava antes. Vou criar novamente o quadrado. Seleciono e corto. Mesma coisa aqui do outro lado. Vamos modificar aqui para uma cor qualquer. Vamos colocar um cadeado nesses aqui que a gente fez o recorte. O nosso background também. Vou trazer isso para cima. E a mesma coisa com esse daqui. Esse aqui a gente traz também. Clico com o botão direito, aperta aqui. E é assim que está ficando o nosso layout. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl+, ativo novamente o grid. Ferramenta de texto, venho aqui com a cor branca, clico aqui dentro. Vou colocar o nome Nike. Vou aumentar de tamanho. Deixo aqui nessa black. Branco. Ferramenta de texto novamente, mais conforto. Esse aqui eu venho aqui e deixo nessa bold. Trago para cá. Vou dar um Ctrl+. Trago uma linha e coloco aqui, ó. Uma explicação aqui que eu tenho que dar para vocês é que quando a gente está trabalhando assim com a parte de diagramação, sempre o ponto mais baixo aqui na altura é o ponto de encontro onde você vai deixar posicionado com a linha. Por exemplo, se esse cara aqui tivesse uma perna mais para cima, o ponto de encontro aqui com a nossa linha seria o ponto mais baixo. Os únicos momentos em que isso não vai se adequar é como, por exemplo, aqui no E. Esse E dessa fonte aqui, que é a fonte Mountain 7, o que acontece? A última perna aqui de baixo ela é maior, então é nela que eu vou ter que adicionar a linha. Para que arrastando aqui, ó, a gente deixe na mesma posição. Então se eu der aqui um Ctrl 0, clicar aqui e desativar as guias, a gente percebe que está na mesma direção. Então vai haver momentos em que mesmo sendo aqui nessa borda, vai haver momentos que a parte menor vai ter que ser a parte da linha. Então se atentem muito a isso. Então eu vou dar um Ctrl+. Vou deixar esse texto, ó, em branco. Clico aqui do lado de fora. Ativo aqui os grids. Trago esse mais para cá. Vou dar aqui um Ctrl+. Shift. Lembrando que sempre que eu estou mexendo aqui, eu estou segurando Shift. Agora eu vou vir bem aqui, ó, trazer mais para cá. Ctrl-. Vamos pegar aqui a ferramenta de formas. Vamos criar uma linha bem aqui. Trazer ela mais para baixo um pouco. Essa aqui eu vou deixar ela num tom mais puxando aqui para o cinza. Não vou deixar 100% branco. Ferramenta de texto. E aqui eu vou digitar outro texto. Esse aqui eu venho aqui. Deixo assim. Aumento mais aqui de tamanho.
Modifico a cor também aqui, ó. Não vou deixar ela branca. Vou dar aqui um Ctrl menos. Vou deixar aqui em regular. Quando você minimiza aqui, ó, você percebe que aparenta que está passando aqui, mas se você der um Ctrl mais, ó, você percebe que não está passando, entendeu? Então não foque muito nisso quando você estiver aqui com seu layout minimizado. Trago mais para cá. Vou pegar esse texto, descer mais ele aqui. Venho aqui com a ferramenta de texto, clico aqui e coloco o nome Saber Mais. Aumento, trago para cá. Mudo ele aqui para bold. Clico aqui. Vou pegar todos os textos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um novo grupo, vou colocar o nome de textos. Trago aqui para dentro. Se eu desativar aqui, automaticamente todos os meus textos somem. Agora a gente vai criar um ponto de luz aqui no fundo, ó. E para criar esse ponto de luz é muito simples. Você vai clicar aqui, vai pegar a Ellipse Tool, vai criar um círculo aqui, vai trazer ele aqui, ó, para essa parte aqui. Você vai vir em gradiente aqui, ó, vai deixar nesse gradiente. Vai clicar aqui nesta opção. Você vai vir aqui na opção do gradiente, se ela não estiver ativa, você pode ativar ela vindo aqui, ou então aperta F9 e nós vamos fazer o seguinte. Vou clicar nessa daqui e na opacidade aqui eu vou deixar em 0% e vai ficar dessa forma. Vou trazer ela mais para cá. Vou vir aqui na opção de opacidade e normal vou deixar em overlay. Agora eu aumento de tamanho, segurando Shift. Vou trazer mais para cá. Aumento aqui bastante. E diminuo um pouco aqui a opacidade, ó. Vou dar aqui um Ctrl 0. Aqui eu posso até fazer o seguinte, ó. Vim controlando aqui com gradiente, ó. Deixando aqui nessa opção na opacidade em 80%, fica até melhor do que deixando em 100%, para que aqui não fique muito branco. Aqui eu vou deixar em 75%. Vou desativar o grid aqui. Vou pegar aqui a nossa imagem do nosso tênis, do nosso produto. Vou fazer o seguinte, ó. Ativo aqui o grid. E vou aumentar ela aqui de tamanho. Trazer mais para cima. Vou pegar aqui, vou desativar ela. Vou vir bem aqui na base, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses Memphis aqui, ó. Vou ativar isso aqui. Pegar aqui todos os Memphis. Vou criar um novo grupo e vou colocar o nome de Memphis. Vou pegar todos eles e trazer aqui para fora, colocando no grupo dos Memphis. E agora eu posso trabalhar somente com eles aqui. Então o que que eu vou fazer? Esse Memphis aqui eu vou diminuir ele um pouco mais de tamanho. Vou trazer ele só um pouquinho mais aqui para cima. Esse aqui eu vou trazer ele para cá. Vou deixar ele no tamanho mesmo que está. Então eu posso até trazer ele um pouco mais para cá, ó. Então, para dar uma melhorada aqui, para fazer uma coisa diferenciada, eu posso diminuir esse Memphis, venho aqui, deixo branco, desativo o Stroke, crio um círculo aqui, ó.
Eu vou dar aqui um Ctrl+. Diminuo. Trago aqui para essa posição. Agora eu dou um Ctrl D e ele vai se duplicar na mesma direção. Dou um Ctrl-. Desativo aqui os grids. Essa posição desses Memphis aqui eu não estou gostando. Vou segurar Shift e rotacionar aqui. Trazer mais para cá. Vem aqui no Memphis novamente. Reativo esse. Agora aqui nas ferramentas de texto eu vou fazer o seguinte. Dou aqui um mais, ativo os grids aqui. Posso aumentar aqui de tamanho. Deixar branco. Dou aqui um Ctrl-. Esse aqui eu vou deixar ele em regular. Desativo aqui o grid. E aqui tem uma questão. Para que isso aqui fique mais alinhado, eu vou ativar o grid novamente. Vou trazer uma linha mais ou menos até aqui. Vou pegar aqui esse e esse, ó. E vou trazer mais para cá, ó. Esse aqui eu trago mais para cá. Aqui no nosso layout nós ainda vamos fazer mais uma coisa aqui no nosso background. Eu vou ativar ele aqui e vou fazer o seguinte. Vou vir na ferramenta aqui de formas com a nossa Ellipse Tool. Eu vou criar um círculo bem aqui. Vou ativar aqui o nosso grid. Vou trazer esse círculo aqui, ó, para a parte aqui de baixo. Vou deixar ele aqui preto. Vou trazer mais para cá, ó. Ctrl-. Aumento mais aqui o tamanho dele. Você vai trazer ele até esconder essa parte aqui, ó. Você vai dar um Ctrl+C e depois um Ctrl+F. Vai colocar um cadeado no de cima e o de baixo você vai trazer para cá, ó. Só que esse de baixo você vai vir aqui e vai deixar branco. Então você pode vir trazendo. Traz ele um pouco mais aqui pro lado, ó. Vou selecionar os dois aqui, ó, e trazer mais para baixo. Ctrl+. Desativo. Vamos pegar aqui a nossa Rectangle Tool. Cria um retângulo aqui, depois outro aqui. Seleciono os dois com Shift pressionado, vem aqui. Seleciono e corto. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Seleciono. Agora eu vou pegar o de baixo e faço a mesma coisa. Vou pegar os dois e trago para cá, ó. Agora eu vou pegar esse Memphis aqui, ó. Trago ele um pouco mais para cá. Desativo aqui o grid. E a gente vai trazer essa sensação aqui dentro do nosso layout. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou desativar esse bem aqui, ó.
Eu vou aumentar ele aqui de tamanho, ó, segurando o Shift. Mesma coisa aqui, ó. Diminuo só um pouquinho, coloco o cadeado. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nesse foco de luz que a gente criou, ele tá com uma aparência aqui com uma margem meio preta. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nos Blend Modes, vou deixar em normal. E ao invés de mexer lá, eu vou mexer somente aqui na opacidade, ó. Aumento um pouquinho. Dessa forma está bem melhor. Vou pegar esse Memphis aqui, arrumar ele melhor aqui a posição. Mesma coisa com esse aqui. Esse aqui também. Colocar o cadeado nesse. E agora o nosso arquivo já está 100% finalizado. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Fazendo uma pausa rapidão aqui no nosso vídeo, para quem tem o desejo de aprender muito mais sobre design gráfico, animação, cinema 4D e diversos outros programas usados por designers no mundo inteiro, eu lancei recentemente a Storytelling, a Escola do Designer, que é uma plataforma que serve como se fosse uma Netflix criativa, aonde você fazendo uma assinatura, todos os meses você vai ter diversos cursos criativos que vai estar proporcionando para você a capacidade de se tornar um profissional melhor. Ao assinar a nossa plataforma, você também estará concorrendo a uma mesa digitalizadora da Wacom. Assinando a plataforma, automaticamente você também ganha acesso ao meu curso de design profissional para redes sociais, que é um curso completo que já ajudou mais de 5.000 alunos dentro do Brasil e em outros lugares aí do mundo. Então não perca essa grande oportunidade de estar alavancando mais ainda a sua carreira profissional. Então vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo. Eu vou pegar aqui a nossa paleta de cores, eu vou apagar ela porque eu não preciso mais, vou dar um delete, minimizo tudo isso aqui e agora a gente vai aprender a exportar esse arquivo para jogar na web. Então o que que a gente vai fazer? Ao invés da gente vir em File, colocar em salvar e colocar na opção de PNG, a gente vai vir em exportar e colocar para exportar para a web. Essa opção aqui é muito parecida com a opção do Photoshop. Então o que que acontece aqui? No preset você vai deixar em PNG 24, tanto aqui quanto nessa opção. O que que acontece aqui? Uma imagem, quando você vai jogar ou no Facebook ou no Instagram, ela não pode conter mais de 1 MB. Então como é que você vai saber se a sua imagem tem mais de 1 MB? Aqui embaixo, logo acima do nome PNG 24, vai estar dizendo aqui quantos MB tem a sua imagem. Então aqui ele diz que a minha tem 611,2 KB, ou seja, não tem nenhum MB ainda. Se por algum motivo tivesse passado de 1 MB aqui, se desse 2 MB, como é que você ia fazer para resolver isso? Aqui no canto nós podemos mudar o tamanho do nosso arquivo, tirar de 1080 por 1080 e diminuir ele. Se eu digitar aqui 900, automaticamente o nosso layout diminui. Lembrando que isso aqui tem que estar ativado para diminuir proporcionalmente nos dois aqui, tanto na largura quanto na altura. E aqui automaticamente ele vai diminuir o tamanho do meu arquivo. Então em 1080 por 1080 ele estava em 611,2 KB e quando eu coloquei 900, automaticamente agora a minha imagem tem apenas 415,2 KB. Então se sua imagem passou de 1 MB, essa é a forma para que você possa resolver esse problema, que não é bem um problema. Eu aconselho você não passar de 800 aqui, porque se você diminuir demais, aí também você já vai estar prejudicando a qualidade da sua imagem. Então sempre quando você construir seus arquivos, tente utilizar o mínimo de efeito possível para que a sua imagem não fique muito pesada. Fazendo toda essa configuração é só você clicar em Save, procurar a pasta que você quer salvar e o seu arquivo já vai estar salvo. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo bastante prático e simples, apesar de ter sido aí um vídeo que foi muito grande. Se você tiver qualquer dúvida, eu sempre deixo o meu contato do WhatsApp na descrição para que vocês possam mandar mensagem. E sempre na medida do possível eu vou estar respondendo vocês para estar ajudando vocês a compreenderem melhor qualquer dúvida com relação a esse tutorial. E não se esqueça, entre no link que está na descrição da nossa escola de design gráfico para que você possa conhecer melhor e estar melhorando as suas capacidades criativas. Então eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.